Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um estudo. Hoje estaremos vendo o livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 4. Sejam bem-vindos ao canal Cristiane Kawa, que vocês estejam realmente gostando, dando o seu like nos nossos vídeos, ativando o sininho para estar recebendo todos os nossos estudos, se inscrevendo no canal também, meus amados, isso é muito importante. Divulgue este canal para que mais vidas se acheguem a este Deus poderoso e conheçam o poder do amor deste Pai libertador. Hoje em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Meus amados, este livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo e o tema deste estudo é a justificação pela fé e a paz com Deus. Se nós continuarmos aqui no versículo 5, o que ele nos fala? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui, Paulo ressaltou questões muito importantes, que não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Paulo foi um homem que teve um caminhar bem turbulento com o Senhor. A mudança da vida de Paulo depois do contexto do conhecimento dele, com o encontro dele com o Senhor Jesus, foi muito transformador, foi muito grande. Por isso Paulo tinha as suas falas eram muito profundas, porque esse encontro com Jesus foi muito profundo. Teve um transformar e um agir grande na vida de Paulo. E aqui ele fala de conhecimento próprio, porque Paulo passou por grandes tribulações. Ele teve que ser um homem perseverante, um homem que adquiriu grande experiência, e essa experiência trouxe esperança ao seu coração, porque ele sabia que aquele que perseverava, obviamente, teria o favor deste Pai, e que no final ele teria também a salvação, a redenção, a vida eterna ao seu favor. E aqui Paulo ele traz três questões: tribulação, perseverança e experiência. Meus amados, nós vemos muitas igrejas, muitos pregadores, como eu já disse em alguns estudos anteriores, pregando o evangelho que não há Cristo. Um evangelho falso, um evangelho hipócrita, um evangelho que realmente irá trazer perdição para o meio daqueles que estão ouvindo. Porque aceitar a Cristo não é ter ausência de problemas, não é ter ausência de provações, não é ter ausência de dificuldades, muito pelo contrário, é saber lidar com as tribulações, saber lidar com as dificuldades, saber lidar com os desafios. Os verdadeiros cristãos, os filhos do Deus Altíssimo, são pessoas que passam por tribulações, mas elas perseveram, elas adquirem experiência e elas têm esperança no seu coração, porque elas sabem que este Deus está acima de todas as tribulações, está acima de todas as nossas perseguições, está acima de todas as situações que possam trazer dos mais diversos sentimentos, desde medo, desde desesperança, desde angústia, desde solidão. O nosso Deus é soberano, meus amados. Um Deus que desceu nesta terra, assumiu um corpo falho, um corpo pecador, para morrer naquela cruz, ressuscitar para nos trazer vida em abundância. É um Deus que está acima de tudo. É um Deus que pode todas as coisas. Nós não estamos falando de um Deus das histórias de quadrinho, de deuses gregos, de deuses falhos, de deuses pagãos. Nós estamos falando de um Deus criador, de um Deus redentor, de um Deus que desceu da sua glória e assumiu essa forma humana, pequena, falha, mas mesmo assim não pecou e nos trouxe vida.
por isso a experiência com este Deus, o convívio com este Deus, nos dá grande experiência, nos faz superar as tribulações, porque nos produz perseverança. A cada tribulação perseverada, a cada tribulação vencida, nos faz perseverar. E essa perseverança nos traz a experiência, a maturidade, o conhecimento. E isso nos dá esperança. Para quê? Porque se vier algo que venha realmente trazer para nós dificuldades, nós podemos olhar para o passado e falar: nós vencemos aquela tribulação. O Senhor estava conosco. Agora, nessa tribulação, não há de ser diferente. Se eu perseverar, se eu me mantiver firme nas promessas, nos princípios do Senhor, Ele me dará a vitória. Eu terei uma nova experiência e eu terei esperança de que o Senhor está comigo em todas e quaisquer situações. Eu poderei vencer, mesmo que esta luta, mesmo que essa tribulação, mesmo que essa adversidade, mesmo que este empecilho seja grande, aparentemente seja insuperável, seja algo realmente insuportável de conseguir perseverar na luta. Mas o nosso Pai, Ele nos capacita, Ele nos levanta mais fortes, ainda mais valentes, para que o seu poder e o seu agir sejam realmente glorificados no final de todas as nossas tribulações, meus amados. Por isso, quem caminha com Deus nunca entra numa tribulação e sai da mesma forma. Sempre entra de uma forma e sai realmente transformado, sai vencedor, sai realmente conhecendo o amor, o agir perfeito deste Pai. Sai ainda mais fortalecido e grato, sai ainda mais cheio de esperança no seu coração, de saber que nós temos um Deus que realmente nos ama, ao ponto de nos aperfeiçoar a cada dia e nos manter em pé para todas as coisas. Oremos para que este Deus fale grandemente ao nosso coração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Paizinho, porque sabemos que o Senhor nos proporciona grandes coisas, Pai, e que tudo que venhamos a passar nesta terra, Pai, nós venhamos agradecer ao Senhor, porque se o Senhor está conosco, nós podemos vencer todos os obstáculos, Pai querido. Por isso eu coloco diante de Ti, Pai, os Teus amados que Te ouvem, para que o Senhor visite, Pai, as suas mentes, seus corações, porque o Senhor sabe o que cada um está passando, Pai. Por isso fale grandemente aos seus corações. Mostre para eles, Pai, que nada é impossível àquele que crê. Que nós, Pai, em Ti, nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor, Pai, é que derrama sobre nós a alegria, a força e a coragem que precisamos para vencer todos os obstáculos, Pai querido. Que eles sejam grandemente fortalecidos, visitados com poder pelo Senhor, para que esses desafios que estão diante deles, Pai, sejam vencidos, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. É o que eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus, que os Teus amados vejam, Pai, o grande Deus que Tu és, o mesmo Deus, Pai, das Escrituras, o mesmo Deus que é imortal, que é atemporal, que não envelheceu, que não se enfraqueceu, mas que se mantém, Pai, constante, eterno, soberano, capaz de trazer à existência todas as coisas por amor daqueles que os amam, Pai, que realmente os glorifica, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o agir desse Deus é perfeito. Que vocês também, assim como Paulo, glorificou o Pai nas suas tribulações, que vocês também o glorifiquem, porque no final vocês verão que a glória do Senhor resplandecerá sobre vocês, e vocês serão mais do que vencedores,
porque este Deus jamais perde uma batalha, meus amados. Que vocês saiam fortalecidos, alegres e glorificando o agir perfeito do Pai. Em nome de Jesus, meus queridos. Que Deus os abençoe. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kawa. Até lá!